Bernie Ecclestone sempre foi uma figura que mexe com os bastidores da Fórmula 1. Mesmo fora do comando direto do campeonato há anos, seu nome ainda causa impacto cada vez que é citado. O ex-chefão da categoria não apenas entende como a F1 funciona por dentro, como também mantém um olhar atento sobre os talentos que surgem e sobre as oportunidades que os times muitas vezes ignoram. E foi exatamente esse olhar que voltou a ganhar os holofotes quando Ecclestone citou Gabriel Bortoleto como uma opção real para a Ferrari. A sugestão partiu do próprio Bernie em meio a um momento delicado da escuderia italiana, quando Lewis Hamilton mostrava sinais claros de desgaste, de insatisfação, e falava abertamente sobre sua própria frustração com o carro e com o time. Foi o gancho perfeito para que Bernie deixasse no ar uma de suas ideias mais ousadas dos últimos tempos: colocar Bortoleto de vermelho. A frase de Ecclestone caiu como uma bomba no paddock. Ele disse que se pudesse roubar um piloto hoje, escolheria 2 nomes. O francês Isaac Adjar, que vem fazendo uma temporada notável, e Gabriel Bortoleto, a revelação brasileira que assumiu com firmeza sua vaga na Sauber. Para Bernie, os 2 jovens representam mais do que apenas talento em pista. São sensatos, maduros e prontos para dar o salto. Quando um homem como ele coloca Bortoleto nesse mesmo nível de comparação, as palavras ganham um peso que vai muito além da superfície. Elas se tornam um recado para as equipes, uma provocação aos dirigentes e um aviso aos veteranos. E é nesse ponto que a Ferrari entra na equação. A temporada da Ferrari tem sido marcada por instabilidade. A chegada de Hamilton trouxe expectativas enormes, mas também atraiu pressão, cobranças e resultados abaixo do esperado. Em um fim de semana frustrante, o próprio piloto declarou que talvez ele fosse o problema, que talvez a Ferrari merecesse alguém melhor. Embora possa ter sido um desabafo emocional, o comentário alimentou ainda mais as especulações. E foi aí que Bernie entrou em cena, como se tivesse preparado para lançar seu argumento definitivo: a Ferrari precisa pensar no futuro. E Gabriel Bortoleto é uma das opções mais interessantes nesse cenário. A relação de Bernie com Gabriel não começou agora. Muito antes do piloto chegar à Fórmula 1, Ecclestone e sua esposa já estavam atentos ao seu potencial. Durante a reta final de sua trajetória na Fórmula 2, quando Bortoleto se consolidava como um dos nomes mais consistentes da categoria, o ex-dirigente ajudou a abrir portas. Conversou com pessoas, orientou nos bastidores, deu conselhos e atuou como um facilitador silencioso para que Gabriel conquistasse sua vaga na Sauber. Ele mesmo reconheceu que ficou feliz em ver a família Bortoleto conseguindo entrar na F1 e destacou que o jovem piloto vale ouro. Essa proximidade não era pública até pouco tempo atrás, mas se tornou evidente com o desenrolar dos acontecimentos. Bernie vê em Gabriel um piloto que une técnica, frieza e inteligência estratégica. Não se trata apenas de ser rápido. Bortoleto entende o jogo político da F1, respeita hierarquias, escuta os engenheiros, estuda os dados e se prepara como um veterano. Essas são qualidades que Ecclestone sempre valorizou e que, na sua visão, são cada vez mais raras entre os jovens pilotos. Por isso, quando ele afirma que Gabriel está pronto para algo maior, ele não fala apenas do ponto de vista de performance em pista, mas também como uma peça completa para o xadrez político e técnico que é a Fórmula 1 de hoje. A ideia de ver um brasileiro na Ferrari não é apenas nostálgica. Ela também carrega um simbolismo poderoso. Desde os tempos de Felipe Massa, nenhum piloto do Brasil vestiu o vermelho de Maranello. E para os fãs, isso ainda é uma ferida aberta. Bernie sabe disso. Ele entende o peso que esse movimento teria tanto para o mercado quanto para a imagem da equipe. A Ferrari, mais do que qualquer outra, vive da sua aura. Vive do que representa. Colocar um jovem piloto brasileiro, vindo de uma sequência consistente e elogiado por nomes históricos, seria um passo que traria de volta não apenas esperança esportiva, mas também um laço emocional com parte da torcida que já se sentiu esquecida. Não há nada de oficial sobre uma ida de Bortoleto à Ferrari. Nenhuma proposta foi feita. Nenhuma negociação está em curso. Mas no mundo da Fórmula 1, declarações como essa de Bernie são sementes plantadas. São falas que abrem conversas nos bastidores, alimentam a curiosidade dos jornalistas e acendem a luz de atenção nos diretores de equipe. É impossível ignorar a força simbólica que existe quando o homem que comandou o esporte por décadas aponta o dedo para um garoto e diz: esse aqui pode ser o seu futuro. E a verdade é que Bortoleto não decepciona. Sua temporada de estreia tem sido exemplar. Com um carro que ainda não compete no pelotão de elite, ele tem conseguido extrair resultados, conquistar pontos, fazer voltas rápidas, defender posições e, principalmente, não cometer erros. É o tipo de campanha que lembra os grandes estreantes da história recente da F1. Sem o barulho da mídia britânica, sem a proteção de uma academia poderosa, mas com entrega e resultados.
E foi exatamente isso que chamou a atenção de Bernie. Em um ambiente onde tantos pilotos chegam por marketing ou por influência de patrocinadores, Bortoleto está deixando sua marca apenas pelo que faz na pista. E esse tipo de piloto, na visão de Ecclestone, é o que a Ferrari deveria perseguir. Outro fator que pesa nessa equação é o próprio cenário da equipe italiana. Com Hamilton cada vez mais pressionado, Sainz fora dos planos e Charles Leclerc oscilando entre momentos de brilho e decisões duvidosas, o time se vê diante de um dilema. Manter o status atual e continuar apostando em nomes consagrados que já mostram sinais de desgaste, ou abrir espaço para uma nova geração, mais leve, mais faminta, e que ainda carrega o frescor do desconhecido. É aqui que a figura de Gabriel surge com ainda mais força. Ele representa o novo. Um talento que ainda não foi contaminado pelos vícios do paddock. Um rosto que pode renovar o projeto da equipe, trazer uma identidade diferente e, quem sabe, iniciar uma nova era. O tempo, claro, será decisivo. Gabriel precisa manter o nível, continuar evoluindo, mostrar consistência e, principalmente, não se deixar levar pelas especulações. Mas se seguir nesse ritmo, a ideia lançada por Bernie pode deixar de ser apenas uma provocação verbal para se tornar uma possibilidade concreta. O caminho até Maranello é difícil, cheio de obstáculos, exigente em todos os sentidos. Mas ele já tem um padrinho poderoso, um histórico promissor e uma temporada de estreia que não pode ser ignorada. E isso, na Fórmula 1, é mais do que a maioria dos pilotos recebe. Talvez Ecclestone não fale mais como homem de decisões. Mas ele ainda fala como quem conhece os bastidores melhor do que ninguém. E quando ele aponta para Gabriel Bortoleto e diz que ele pode ser o futuro da Ferrari, o mundo escuta. E, no fundo, muitos torcem para que isso se torne realidade. Porque no meio de tantas narrativas desgastadas, ver um jovem brasileiro guiando de vermelho seria mais do que uma virada de página. Seria um novo capítulo escrito com ousadia, talento e uma pitada de nostalgia. Exatamente do jeito que Bernie gosta.